Aí, pessoal, essa é a parte 2 de implementação com fila com vetor, que é a fila circular. O vídeo foi interrompido na última, na parte, no meio da minha explicação, então vou recomeçar aqui. O que a gente está tentando fazer agora é inserir no final dessa fila. Vejam que eu já cheguei no final, na extremidade final, porém, no índice 5 desse vetor, porém eu tenho posições livres aqui, tem duas posições livres, e considerando esse estado do vetor, a gente vai implementar uma fila circular. Então, nesse estado aqui da fila, o primeiro elemento da fila é o E, então ele vai ser o primeiro a ser retirado. Eu tenho F, G e H, são os 4 elementos dessa fila. O início dessa fila eu vou guardar na minha implementação. Então, o índice do início é 4. N é o número de elementos dessa fila. Eu tenho E, F, G, H, então tem 4 elementos. E agora, se eu quiser inserir um novo elemento nessa fila, né? Onde eu vou inserir? Eu tenho o valor de início e eu tenho o valor de N, que é o número de elementos. Vamos ver aqui, olha, eu quero achar o fim. Sempre esqueço de colocar a caneta aqui, só um minuto. Eu quero achar o fim dessa fila. O fim vai ser, como que eu vou calcular esse fim, né? O índice fim é igual a início mais N. Início 4 mais N, 4 daria índice 8. Nem é um índice válido nesse vetor. Eu tenho que considerar agora que esse vetor circula. Depois que chega ao tamanho final do vetor, ele passa para o índice de início do vetor. Eu vou fazer, para calcular esse fim, eu vou fazer uma aritmética bem simplesinha aqui, que é o seguinte, eu vou usar o operador módulo para achar o resto da divisão entre início mais n e o tamanho desse vetor. Esse vetor tem um tamanho 6, certo? Então, essa continha daria 4 mais 4, módulo 6, que é igual 8 módulo 6 resto da divisão, daria 2. Então, esse aqui seria o índice do fim do vetor, certo? Índice de fim. Vamos lá verificar no nosso vetor se isso deu certo? Olha só, o 2 é a primeira posição livre desse vetor. Então, seria aqui FGHI. O aluno I seria inserido nessa posição. Depois que a gente insere o I, a gente vai incrementar o valor de N, tá certo? Passa a ser 5. Agora, se eu quiser retirar um elemento do início dessa fila, que seria o E, seria somente incrementar o início, início mais mais, ou esse incremento tem que ser circular também? Esse incremento também precisa ser circular, porque imagina aqui que eu esteja tirando o E. Tirei o E, o início passa a estar no índice 5. Mas no momento que eu tiro o aluno F, olha só o que acontece. O meu início tem que passar para a posição 0 desse vetor. Então, quando a gente for retirar, na verdade aqui é insere, né? Nessa fila, esse é o insere, que eu ensinei aqui. Agora, para retirar, eu vou precisar também prestar atenção no incremento do índice início. Então, início vai ser o início mais 1, só que também módulo tan. Tá bom, gente? Então, quando eu chego aqui no índice 5, vai ser 5 mais 1, módulo 6, que vai dar 0. Aí eu já sei que o próximo elemento a ser inserido, retirado dessa fila, vai ser o G, que está no índice 0, ok? Então, vamos lá. Como é que seria a implementação desse struct fila? Vou
A struct fila, como eu disse, eu vou guardar o índice do início, ok? Eu vou guardar n, que é o tamanho da fila, não é o tamanho do vetor, o tamanho do vetor é uma constante tan, esse n aqui é o tamanho atual da fila, e eu preciso do vetor de alunos de tamanho tan de aluno pointer, ok? Então, essa seria aqui a definição do meu tipo opaco, da struct fila, que vai ter o índice de início, número de elementos, número de alunos, nesse caso, e o vetor, ok? Então, é isso que a gente vai implementar. No próximo vídeo, eu vou mostrar o código dessa implementação